Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade. Meu nome é Fernanda de Gasperim, associada do IEE, e vocês já sabem, estou com vocês nessa edição do podcast. Essa é a terceira temporada e dessa vez estamos trazendo para nossa audiência histórias e trajetórias das pessoas. Hoje quem vai estar conosco é o Giuseppe Rezo e vamos conversar com ele sobre por que entrar na política. E falando em Fórum da Liberdade, a próxima edição já tem data marcada, dias 4 e 5 de abril de 2024. O Fórum é o maior evento de debates da América Latina e acontece anualmente em Porto Alegre desde 1988. E a novidade é que a gente já está em pré-venda dos ingressos. Corre lá na bio do Instagram do Fórum, garante teu ingresso e nos vemos lá. Quem está apresentando esse episódio comigo é o associado do IEE, Stefano Tremea. Bem-vindo, Stefano. Oi, Fernanda, um prazer estar aqui no FLcast, pela primeira vez, fazendo a minha estreia. Então vai ser um prazer aqui junto contigo fazer uma série de entrevistas aí com o Riesgo. Então, muito obrigado aí pelo convite. E o nosso convidado especial desse episódio, que eu achei que já tinha até gravado um episódio aqui no FLcast, mas não, essa é a primeira vez também, é o Giuseppe Rezo, também conhecido pelos amigos como Pepe. Então, bem-vindo ao podcast, Pepe. Tudo bem, Fernanda. Obrigado pelo convite. Obrigado, Stefano, também, que entrou em contato comigo. É a primeira vez que eu tô aqui no FLcast, apesar de ser já frequentador dos eventos do IEE, desde que eu comecei a participar do movimento liberal. Acho que o primeiro Fórum da Liberdade que eu participei foi em 2015 ou 2016, então desde lá eu tô sempre presente, participando, tenho vários amigos no IEE e me sinto em casa aqui para poder falar com vocês. Acho que é por isso que parecia que tu já tinha até gravado conosco aqui, mas que o Giuseppe tá sempre perto do IEE e do Fórum da Liberdade. Você ouve agora FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade. Já tá batido falar isso aqui, que nessa temporada, como a gente quer ouvir a trajetória, a história das pessoas, a gente não lê a biografia dos nossos convidados, para que elas mesmas nos contem suas trajetórias. Então, para começar, Pepe, gostaríamos de ouvir um pouco da tua história e da tua formação política. Bom, então, começar pelo início, assim, Eu sou natural de Santa Maria, nasci em 10 de novembro de 95, lá na cidade de Santa Maria, como muitas pessoas que nasceram lá de famílias oriundas de cidades na volta, Então, meu pai veio para lá para estudar, minha mãe veio para estudar e acabaram ficando lá. Essa é a tendência do Santa Mariense como um todo, E aí eu estudei Direito na Federal de Santa Maria, passei no ano de 2013, eu entrei na faculdade e acabei percebendo um ambiente muito diferente daquilo que eu imaginava. Eu, na minha inocência de adolescente, jovem, estava no colégio, eu acreditava que não existia mais debate sobre socialismo, comunismo, no jeito que acontecia de verdade dentro da Federal, assim, com gente defendendo de fato e acreditando de fato que Cuba era um país muito bom, democrático, que a Coreia do Norte era um país muito bom e democrático e que tudo que a gente via na imprensa era tudo mentira, da Globo e aquela história toda, que a União Soviética era um país bom de se viver, que as pessoas gostavam de lá, que a Alemanha Oriental era muito melhor que a Alemanha Ocidental, e aquilo foi uma coisa que me impactou quando eu entrei na faculdade de Direito, porque eu achei que eu ia estudar Direito, Eu achei que eu ia aprender a ser advogado, que eu ia aprender como interpretar o ordenamento jurídico e como defender a Constituição e coisas desse tipo, mas no fim das contas eu me deparei com uma aula de socialismo, assim, meus primeiros anos na faculdade foi aula de socialismo, e os meus colegas já doutrinados, vindos prontos do colégio, e eu ali num ambiente que eu não imaginava que fosse ser daquele jeito. Então, já comecei digamos, ser do contra desde a época da faculdade, brigando com esse pessoal, discutindo, debatendo, falando com o professor, com o colega, com, enfim, gente de tudo que é lado, e eu me sentia meio sozinho, assim, naquele debate. Comecei a pesquisar, ver se eu encontrava mais subsídio intelectual para conseguir debater com eles e chegar em conclusões um pouco melhores do que aquela maluquice que era a faculdade, os professores doutrinando, enfim, era uma coisa muito estranha. E acabei encontrando gente parecida comigo, que era o pessoal do Clube Farroupilha. E até a história do Clube Farroupilha se confunde um pouco com a minha participação na universidade, porque eram todas pessoas parecidas comigo, que criaram esse grupo em 2013, Eu não fiz parte da criação, quem fez a criação ali foi o Gianluca Lorenzon, o Rafael Dalmolin, o Pablo Bizzi, o Bruno Almeida, Maiara Fener, toda uma galera que se envolveu bastante no movimento liberal, dentre esses, assim, talvez o maior prominente aí seja o Gianluca e o Dalmolin. E eu entrei no grupo e comecei a fazer parte, Então eu fui ali, comecei vendendo ingressos para os eventos, depois fui diretor de fundraising, cheguei a ser presidente durante 2 anos, ajudei a organizar o CIF, que é uma inspiração do Clube Farroupilha no Fórum da Liberdade, A nossa tentativa ali é de fazer como se fosse um IEE para jovens estudantes, O IEE é para pessoas um pouco mais velhas, um pouco mais estabelecidas, e a ideia do Clube Farroupilha é fazer uma espécie de IEE
um pouco mais júnior, digamos assim, né? E o CIF uma espécie de Fórum da Liberdade também um pouco mais júnior interiorano. E aí participei desse negócio todo aí, Students for Liberty, Clube Farroupilha, diretório acadêmico do direito, acabei entrando também, campanha eleitoral para diretório acadêmico, até diretório central, a gente concorreu em 2016 e o nosso grupo ganhou. E então meio que entrei de cabeça, né, no negócio de debate político, debate de ideias na faculdade, mobilização de pessoas, foi uma coisa que me acompanhou muito durante a faculdade. E aí me formei em fevereiro de 2018 como advogado, e a minha carteira da OAB só ia chegar em julho daquele ano. Sei lá por que demorava tanto, eu já tinha passado antes de me formar, já tinha feito os procedimentos da OAB, mas sei lá, tinha que vir o diploma, não me lembro por quê, mas ia chegar em julho só. E aí pareceu ser uma boa ideia concorrer a deputado estadual no ano de 2018, era o que tinha ali para concorrer pelo Partido Novo, né? Naquele ano era eleição nacional, não tinha uma eleição municipal para concorrer a vereador. Então eu decidi concorrer a deputado estadual, pior das hipóteses, eu ia ficar conhecido na cidade e ia começar bem minha carreira como advogado. E aí o risco que tu corre quando concorre é ganhar, né? Então eu concorri e me elegi com 16 mil votos e 22 anos. Aí me tornei deputado estadual aos 23 no ano de 2019 e aí depois o fluxo seguiu aí, né? Então acho que mais ou menos por aí assim começa a minha história na política, no liberalismo, no direito e assim por diante. E, cumpri um mandato inteiro como deputado estadual de 2019 a 22 e no ano de 2022 eu infelizmente não me reelegi, apesar de aumentar muito a minha votação. Eu passei de 16 mil para 28 mil votos. E aí o sistema eleitoral brasileiro do jeito que é, né? Às vezes tu faz mais votos que gente que se elegeu, né? Teve gente que se elegeu com 25 mil, eu não me elegi com 28. E assim as coisas são. Aí hoje não larguei a política, trabalhei como chefe de gabinete do deputado Marcel Van Hatten durante um ano. Depois disso, fui para Brasília, trabalhei lá durante um ano e agora tô de volta para o Rio Grande do Sul para concorrer a prefeito ano que vem. O resumo, assim, é mais ou menos isso. Show de bola, Pepe. Assim, até pegando a esteira disso que tu comentou, eu queria até entender um pouco mais, assim, né? Se pudesse compartilhar conosco dessa questão da não reeleição, né? De tu não ter conseguido, apesar de ter tido uma votação expressiva, né? Como tu comentou, quase duplicado os teus votos, né? De uma eleição para outra, né? Ou seja, o teu trabalho na Assembleia foi reconhecido, né, pelos teus eleitores e, enfim, conseguiu até quase dobrar a votação. Mas o que tu entende que no fim das contas, foi algo que limitou, né, essa reeleição ou que te impediu de conseguir se reeleger? Quais lições aprendidas durante esse processo, durante a campanha, que a ideia agora, né, na nova empreitada aí para ser, talvez, o primeiro prefeito liberal de Santa Maria, tu pretende não repetir, né, e melhorar? Cara, são muitos aspectos, tá? Essa política é uma coisa bem complexa e ela é muito do momento. A gente precisa compreender o que estava acontecendo naquela época e saber o que as pessoas pensavam, queriam e ansiavam naquela eleição. Acaba que o resultado da eleição é uma foto daquele dia, daquele domingo, dia tal de outubro, onde as pessoas vão votar. Se a eleição acontecesse 2 semanas depois ou 2 semanas antes, o resultado poderia ser diferente. É só ver o caso, por exemplo, da facada do Bolsonaro. Se ele não tivesse tomado a facada durante a eleição, talvez o resultado fosse outro. Ou se a eleição fosse entre Lula e Bolsonaro fosse em 2022, fosse antes do Roberto Jefferson jogar bomba na polícia e a Carla Zambelli tirar uma arma pra fora no meio da rua, seria sido diferente também. Então a gente tem que compreender o que estava acontecendo no dia da eleição, naquele momento. Eu imagino que o sistema eleitoral brasileiro ele precisa ser alterado, tá? O sistema proporcional não faz sentido na cabeça do cidadão e não faz sentido no Brasil. E eu explico por que eu acredito nisso. Como é que funciona o sistema proporcional, tá? E aqui eu não tô nem dizendo que foi culpa dele que eu não me elegi em 2022, porque também eu tenho plena consciência que foi por causa dele que eu me elegi em 2018. A banca paga e a banca recebe. Como é que funcionam as coisas, né? O sistema proporcional ele foi criado para países onde os partidos têm uma representação ideológica clara. Então, se no Brasil a gente tivesse poucos partidos e cada um deles representasse uma ideologia, faria completo sentido o sistema proporcional. O problema é que a gente tem mais de 30 partidos e a grande maioria deles não tem nenhum tipo de definição ideológica clara e varia de acordo com o dia. O sistema proporcional ele foi criado para isso, né? Para representar opiniões ideológicas. Por quê? Porque é o seguinte, a eleição se dá proporcionalmente à quantidade de votos que o partido teve, porque o partido significa determinada coisa. Para evitar situações onde uma pessoa muito popular de algum partido que puxe muitos votos acabe prejudicando a representação daquela ideia que aquela pessoa tem. Vamos dar um exemplo para mais claro, cidadão. O que vocês acham mais justo? Num cenário onde a gente tenha 10 vagas para vereador, tá? E a gente tem 2 partidos concorrendo, um partido de esquerda, um partido de direita. O partido de esquerda tem 10 candidatos mais ou menos, que são razoavelmente conhecidos, mas não tem ninguém que desponta demais. E o partido de direita tem uma pessoa extremamente conhecida, extremamente famosa, que vai fazer muito voto e tem outros 9 candidatos que são mais ou menos. Quando a gente abre o resultado da urna, a gente tem lá, digamos que o candidato de direita fez 50% dos
votos sozinho. Aquele cara fez metade dos votos, estourou, fez um montão. E o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e o nono e o décimo colocado daquela eleição são todos de esquerda, porque o pessoal da direita ali não era muito conhecido e tal, mas a população, metade dela é de direita, metade de esquerda. Nessa eleição, se o sistema for proporcional, como 50% dos votos foi pro candidato do partido de direita, independentemente dele ter ficado em primeiro e todos os outros terem ficado em 11º para diante, eles vão ter 50% das vagas, porque proporcionalmente a direita tem 50% dos votos naquela eleição, então faz sentido que 50% seja da direita e 50% da esquerda, apesar de não ter nenhum candidato muito famoso. Se a gente tivesse um sistema onde, se são 10 vagas, os 10 mais votados entram, a gente teria o primeiro colocado de direita e todos os outros de esquerda. Teria o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo até o décimo ali de esquerda, que fizeram mais ou menos os votos, mas não teve alguém que estourou demais. Por isso que o sistema proporcional ele é montado para representar quando tem votos para ideologia. Se uma pessoa é muito famosa, não teria problema, porque ela puxa votos e o partido faz metade das vagas, ou faz um pouco mais, faz proporcional à quantidade de votos que ele tem. Só que eu acho que no Brasil isso não funciona, porque eu pergunto para qualquer pessoa quais são os partidos de direita no Brasil, quais são os de esquerda e quais que não são nada. De direita e de esquerda vai ter ali, tu vai conseguir citar 6, 7, 8 partidos. De direita tu vai citar o PL, tu vai citar o Novo, tu tem, de certa forma, em alguns casos o PP no Rio Grande do Sul, tu tem mais ou menos os Republicanos, até era, agora não é mais. De esquerda tu tem ali o PT, o PCdoB, o PDT, etc. Mas aí tem todo um bolão de talvez 20 partidos que não representa nada. Então, proporcionalmente, o sistema do Brasil não faz sentido. E aí esse foi o problema que eu sofri na eleição de 2022. O Partido Novo, como um todo, estava enfraquecido naquele momento, muito por culpa do fator João Amoedo. Depois a gente pode entrar e detalhar um pouco mais o problema que foi causado pelo João Amoedo, sua turma e todos os que estavam querendo levar o Novo para um outro lado. E aí o Novo fez menos votos no total. E apesar de eu ter feito mais votos que na outra eleição, o Novo, como um todo, fez votos a menos. E aí, proporcionalmente, o Novo teve menos vagas. Diferente do que aconteceu em 2018, que o Novo proporcionalmente fez mais votos e eu fiz menos, mas acabei entrando porque o partido tinha uma representatividade maior. Paciência, é assim que acontece. Eu acho que o melhor sistema seria o sistema distrital, onde cada distrito elege uma pessoa, mas não é assim que é, a gente tem que aceitar como é que a eleição funciona, depois cabe a nós tentar entrar em detalhes e analisar o porquê que isso aconteceu em 2022. Você está ouvindo FLcast. Pois é, Pepe, eu ia te perguntar justamente o que tu falou, se o resultado da eleição do ano passado tinha algo a ver com o reflexo político nacional, e óbvio que tem, né, e tu já respondeu, mas aí seguindo nessa mesma ideia, tu acha que as eleições federais vão ter reflexo nas eleições municipais nesse ano? Olha, Fernanda, a eleição municipal, na minha visão, ela é um pouco diferente da eleição nacional. Se a gente olhar o resultado de 2018, é um resultado que mostrava polarização clara, e 2022 também. Agora, 2020 parece que fugiu um pouco de candidatos tidos bolsonaristas, ou os candidatos tidos lulistas, petistas, eles não tinham um trunfo tão grande assim, tão forte assim, quanto a gente imaginava que teriam. A eleição municipal ela é muito mais próxima, né? A pessoa acaba votando no candidato a vereador que é parente dela, que é do bairro dela, que é da rua dela, que ela conhece, que já foi professor dela, que já foi do colega de trabalho. É uma conexão muito maior, porque tem muito mais candidatos, e no Brasil as pessoas acabam votando por vinculação pessoal, por conhecer e tal, e não olha tanto o partido. E isso é utilizado pelos partidos também para manter esse sistema proporcional que engana o cidadão. O sistema de eleição do Brasil engana o cidadão. O cidadão acha que está fazendo uma coisa, mas no fim ele está fazendo outra. Os partidos tradicionais se utilizam da eleição municipal para enganar as pessoas, colocando candidatos próximos a elas nos partidos que eles querem que se eleja o candidato principal deles. É muito claro a estratégia. A gente escuta várias vezes pessoas falarem, conhecidos, amigos, gente próxima aí, eu não gosto do partido dele, mas acabei votando nele. Eu não gosto, nunca votei no PT, mas o fulano é do PT, mas ele é meu colega, meu amigo, votei pra ajudar. Não vai se eleger mesmo, não faz diferença nenhuma. Já que ele não vai se eleger, então tá resolvido. Só que aquele voto naquela pessoa do PT faz com que outro vereador do PT se eleja. E as pessoas precisam aprender isso, a gente precisa ensinar cada vez mais isso. O partido é a coisa mais importante na eleição proporcional. Se tu não sabe o partido da pessoa que tu tá votando, tu tá sendo enganado. Se tu não sabe qual é a ideologia daquele partido, tu tá sendo enganado. E se tu acha que aquela pessoa com o teu voto não vai se eleger, tu tá sendo enganado, porque ela não vai se eleger. Agora, o candidato do partido dela vai se eleger com a ajuda do teu voto. E essa eleição municipal acaba sendo influenciada muito por isso, as pessoas não dão tanta bola assim, tá preocupado quem vai ser o prefeito, tá preocupado quem vai ser lá na frente o presidente, não tá nem aí pro vereador, acho que o vereador só muda nome de rua, e isso é uma grande do engano, é um grande do engano. Então a eleição municipal, na minha visão, Fernanda, ela é sim
influenciada, claro, pela questão da polarização das eleições nacionais, mas ela é muito mais influenciada pela desinformação e pela falta de informação que os partidos se utilizam para conseguir eleger os mesmos de sempre e enganar a população, dizendo que é para votar no fulaninho para ajudar ele. E assim a gente tem um resultado muito estranho nas eleições municipais, onde pesa muito a máquina das prefeituras, pesa muito os cargos e os acordos e as trocas de favores, pesa muito essa questão de tentar enganar as pessoas colocando candidatos próximos delas. Isso é algo que influencia demais na eleição municipal e é preocupante. E felizmente, né? Felizmente o Brasil parece que está acordando para isso e está começando a olhar aqueles 2 numerozinhos na frente do número do teu candidato a vereador e se preocupar em qual é o número, qual é o partido, quem é essa pessoa e o que ela vai fazer e quem está junto com ela, quem são as outras pessoas junto com ela. E felizmente isso está acontecendo, mas lógico, né? É demorado, é longo prazo. Política, eu me enganei muito quando eu era mais jovem, achando que a gente poderia mudar tudo em uma eleição, 2 eleições. Isso não é mais algo que eu acredito. Eu acho que demora bastante para as coisas mudarem e felizmente está mudando no Brasil. E uma dificuldade, Pepe, até aproveitando esse ensejo, assim, como é difícil, né, realmente de os próprios partidos, né, nas suas nominatas, terem pessoas que seguem a sua ideologia, né? Frequentemente a gente vê, por exemplo, até mesmo, tu citou o PL como de direita, mas às vezes a gente vê alguns políticos ali do PL votando em pautas que não tem nada de direita, né, eventualmente, né? E a mesma coisa, na outra forma, na esquerda, quando votam em projetos que o foco talvez é só atrapalhar, digamos, a aprovação de algo que não foram eles que proporam, né? Então, o quanto que falta ideologia, e é a pergunta que eu te faço, né, também com base na tua experiência na Assembleia, e o quanto que isso prejudica, no final das contas, né, o resultado do executivo ou do legislativo e que, no fim das contas, influencia em toda a nossa sociedade, né? O quanto que a falta de ideologia implica problemas para a nossa sociedade, problemas para o Brasil como um todo. Eu diria até falta de coerência também, Céfalo, adicionaria aí, cara, porque o político, ele tem duas prioridades. Thomas Sowell fala isso e eu repito 1000 vezes, né? A primeira prioridade do político é se eleger. O cara tem que se eleger. E a segunda prioridade dele é se reeleger. A terceira, qualquer que seja, tá muito longe dessas 2 primeiras. E o que o cara vai fazer? Ele vai calcular o posicionamento dele, vai calcular as atitudes dele de acordo com a quantidade de votos que ele vai ganhar ou que ele vai perder com aquela atitude. Tudo é calculado, tudo é pensado. É claro que às vezes o cara erra, às vezes ele acerta. Não tem como tu prever de certeza o que vai acontecer, né, daqui a 2, 3, 4 anos, que é o período de eleição. Mas a pessoa que pensa assim, ela também vai olhar e vai pensar no futuro dela e no futuro político dela e como que ela vai se dar bem. Por isso que partidos que têm um messias, né, como por exemplo o PT e o PL, eles têm uma quantidade muito grande de aproveitadores também que se utilizam da sigla para poder se eleger. Isso é fato, né? Tem gente aí que foi a vida inteira de um partido de esquerda, que vê o Bolsonaro crescendo e fala, opa, se eu seguir no meu partido aqui pode dar problema, então eu vou entrar no PL, vou me agarrar no Bolsonaro, vou dizer que eu sou bolsonarista, vai ser Bolsonaro pra cima e pra baixo, vou me eleger e depois azar, depois eu vejo o que eu faço. E isso acontece, né? Tanto que hoje, dos 99 deputados eleitos pelo PL, um já foi embora, né? Que era o Yuri do Paredão. Quando começou o governo, ele já se agarrou no Lula, e tem 20 e poucos ali que votam junto com o Lula sempre, votam com o PT sempre, né? Estão agarrados no governo e se elegeram pelo PL. Por quê? Não porque esse cara seja de direita, ou seja ideologicamente alinhado conosco, ou seja do Bolsonaro, o que quer que seja. Não, esse cara é um aproveitador, que viu ali a oportunidade e entrou. Cabe ao PL ser um pouco mais duro, né, para essas pessoas na hora de entrar e falar, não, peraí, a gente não quer esses caras aí para não ficarem também nos incomodando. E isso, eu diria que não é nem falta de ideologia, por óbvio, falta de coerência, mas também falta de noção dos partidos na hora de aceitar essa pessoa e dos líderes de verem quem são os caras que eles estão apoiando. Tenho certeza que o cara que é do PL tem um vídeo do Bolsonaro, uma foto com o Bolsonaro, alguma coisa do Bolsonaro apoiando aquele cara, mas o Bolsonaro não deve nem saber quem é ele. E o PT da mesma forma, né? E eu aqui, também azar do PT, se eles tiverem gente lá votando a favor da direita e junto com a gente, que bom, né? Que bom que tem os caras lá, mas o PT acaba não acontecendo isso, porque eles são bem firmes na busca dos seus candidatos, eles são bem criteriosos ali para ver se o cara é de esquerda de fato ou não. É muito mais fácil ser de esquerda também, é só tu ser contra a privatização, contra o capital, contra não sei o quê, contra os ricos, não sei o quê, e pronto, tu é de esquerda, ideológica, e quer dizer, intelectualmente tu não precisa ser muito aprofundado para isso. E eles têm ali já os seus intelectuais, né, que ficam dando para a militância a linha de atuação e o que eles têm que repetir, que nem papagaio, e eles ficam repetindo. Então, esse é um ponto de atenção, só que é o seguinte, né, cara, isso funciona no Brasil, porque o eleitor, por muitas vezes, não dá bola porque o cara faz durante os 4 anos de trabalho dele. E aí a gente pode entrar depois num outro momento que a política acabou virando entretenimento e acabou virando também estética, né? Então, se eu chego na eleição, me visto de verde e amarelo, pego uma bandeira do Brasil, começo a sacudir a bandeira dizendo que eu sou da direita, a pessoa que vai votar em mim, às vezes ela nem olha o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu votei, como é que eu me portei,
bem qual que foi a minha linha de atuação, se eu fiz isso, azar, se ele tá de bandeira do Brasil, é de direita, eu voto nele, pronto. E não é assim, né? Não basta tu ter uma estética favorável ao lado que tu diz defender, tu tem que ter atitudes favoráveis a esse lado que tu diz defender, e cabe ao eleitor ser criterioso e não cair nessas armadilhas de pessoas que querem só enganar os eleitores, que querem só se aproveitar, né, e com uma oportunidade de serem oportunistas e conseguir espaços na máquina pública para depois fazer tudo o contrário do que prometeu durante a campanha. Cara, o famoso estelionato eleitoral, né? Promete mundos e fundos e, enfim, não cumpre nada depois durante o mandato, né? Isso é muito mais comum do que a gente imagina, assim, e que a gente até vê no dia a dia, mas, assim, infelizmente essa é a realidade aqui do Brasil, né? Acho que a gente pode também, dando sequência aqui, eu queria saber, né, também um pouco mais a fundo, assim, do teu dia a dia, né, da experiência passada ali como deputado estadual, e aqui, se pudesse contar para nossa audiência algum caso ou desafio peculiar, assim, que tu tem enfrentado durante o mandato, que chamou a atenção, assim, e como que essa experiência na Assembleia moldou um pouco da tua perspectiva política. Quando eu te fiz uma visita em Brasília, né, quando estava ali chefe de gabinete do Marcel, me comentou um pouco que, no fim das contas, na Assembleia Estadual se define pouco, assim, até, do que de fato acontece em Brasília, né? Então, falar um pouco da tua experiência como deputado estadual e algum caso particular, assim, que moldou um pouco do teu caráter e do como tu vê a política hoje, né, no Brasil. Caso peculiar, eu diria que são quase todos, né? Casos estranhos, assim, são quase todos. Cara, vamos lá, deixa eu tentar dar um passo atrás, assim, da minha inocência ao entrar na política e o que eu acabei vendo lá e compreendendo por que é desse jeito. Quando eu entrei na política, eu achava que ia ter muito debate sobre realmente o conteúdo das coisas que estava sendo votado. A importância daquilo para o futuro do Rio Grande do Sul e como que as pessoas iam se posicionar, também ideologicamente, assim, né? Qual que era a linha ideológica da esquerda, da direita e outras ideologias na volta. E eu compreendi que dentro da política não importa tanto, assim, o que está sendo votado. E não importa tanto a ideologia das pessoas que ali estão. Até por isso que o Centrão é tão forte no Brasil. Porque é mais benéfico eleitoralmente para um político no Brasil não ter posição nenhuma. Porque, pensa comigo, tá? Exemplo prático. Eduardo Leite mandou para a Assembleia Legislativa reformas das carreiras dos servidores públicos e privatizações. A esquerda já saltou dizendo que era contra. Nós, os liberais, o Novo e tal, já saltou dizendo que era a favor. Não, a gente é a favor das privatizações. O Centrão, um grande bolão ali da base do governo, não falou nem que sim nem que não. Porque eles nunca defenderam nem que sim nem que não. Por que eles fazem isso? Porque o governo, então, precisa dos votos. E ele precisa ter uma quantidade X de votos para conseguir aprovar aquele projeto. Quando alguém se lança já dizendo que é contra, alguém se lança já dizendo que é a favor, o governo vai lá e bota na planilha dele. Tem tantos a favor, tantos contra. Falta quantos? Falta 30. Beleza. Vamos falar com esse pessoal aqui do Centrão e ver por que eles não estão falando que são favoráveis. Aí o Centrão vai sentar e falar, pois é, veja bem, é meio complicado eu votar a favor disso, porque o meu eleitor lá tá me cobrando, porque, né, eu sou da base do governo e não consegui entregar ainda o asfalto da rua dele lá, tem aquela ponte na região tal que eu preciso, a filha do fulano tá precisando de um emprego, tem 3 caras aqui que trabalhavam comigo e agora estão desempregados, eu preciso dar um jeito nesse cara que eles fazem voto pra mim na eleição. Fica complicado pra mim só votar a favor, assim, né? É importante pra mim, claro que dá pra votar a favor, mas sabe, como é que eu faço? Aí o governo vai dizer, não, veja bem, não há problema, meu amigo, não há problema, esses teus problemas já estão solucionados, toma aqui o cargo tal, toma aqui a obra tal, vai lá falar pro teu eleitor que tu conseguiu a ponte do interior lá de não sei aonde, vai lá dizer pro fulaninho lá que ela conseguiu emprego e vai lá dizer que tá resolvido o problema. Esse político, ele fez o cálculo, ele pensou, não, eu vou perder alguns votos por ter votado a favor da reforma das carreiras, mas eu vou ganhar vários votos por eu ter resolvido esse problema desse cidadão. Eu vou lá fazer uma propaganda dizendo que eu asfaltei aquela rua, que eu consegui aquela ponte, que eu conseguia 3 pessoas lá pra trabalhar no governo, ficar mamando pra depois fazer voto pra mim, e assim vai. Isso pra mim foi uma surpresa, porque eu não sabia que era assim. E eu achava que isso era um absurdo, mas hoje eu vejo que isso funciona, porque o eleitor entrega voto pra isso. O eleitor gosta disso. Muita gente em Santa Maria, mesmo sendo de direita, chega pra mim e fala, José, tu não trouxe nada pra Santa Maria, tu não trouxe nada pra cidade. Aí eu falo, cara, pera lá, velho, eu vou conseguir evitar um aumento de imposto de 2 bilhões de reais que ia torar o teu bolso, tu ia gastar um montão de dinheiro mais de imposto. Mas isso aí, não sei o que, eu quero ver o asfalto aqui da rua. O fulaninho de tal trouxe o asfalto aqui. Eu falei, sim, mas o cara votou a favor do aumento do imposto. Aí tu prefere que ele vote a favor do aumento de imposto e te entregue o asfalto, e aí tu fica me cobrando, eu que briguei, lutei, enlouqueci contra esse negócio aí, tu tá contra mim porque eu não trouxe um asfalto pra rua tal. Pois é, que tem que trazer resultado pra cidade, né? Então o eleitor, ele quer isso aí. E funciona isso aí. O eleitor brasileiro não é tão ideologizado assim. Existe um grupo ideológico, mas a imensa, gigantesca, esmagadora maioria, ela quer um resultado prático pra ela. Ela quer alguma coisa que vai resolver a vida dela, que vai melhorar a vida dela. E isso
me assustou, depois de algum tempo, vendo aquilo ali, né? Vendo como funciona. E aí o caso clássico aí, pitoresco, que posso dar, um caso que eu achei, né? Eu falando com o deputado, falando, cara, e esse projeto aqui, eu quero te convencer, a favor, é melhor, tal, privatizar e tal. E ele me olhou assim e falou, José, eu concordo 100% contigo, cara. É a melhor coisa que tem que fazer isso aí. Tem que fazer. É fundamental. Eu falei, tá, então por que tu não vota a favor? Ele, cara, eu não posso falar que eu sou a favor assim, aí eu vou entregar o meu voto de graça, o governo não vai me dar nada. Aí depois, na hora da eleição lá, o meu eleitor vai me cobrar e eu entreguei os votos de graça e não ganhei nada pra isso. Eu vou dizer que eu sou contra. Já tô até mandando publicar na internet que eu sou contra. Aí eu vi as redes sociais do cara, sou contra o projeto, não voto de jeito nenhum, em hipótese alguma, isso aqui é uma merda, blá, 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 blá. Um monte de gente falando, é isso aí, sou contra e tal, e o cara já ia votar a favor, ele só tava negociando. E aí ele ganhou depois, sei lá quantos cargos dentro do governo pra botar as pessoas lá que vão pedir voto pra ele, que vão trabalhar pra ele, que vão ajudar ele a se eleger. Isso é a política brasileira. É assim que funciona no Brasil, porque o eleitor, ele responde a isso. Então os casos que eu posso contar são esses, assim, eu aprendi na política que às vezes é melhor tu não dar tua opinião tão cedo, assim, dar uma ensaboada, dar uma enrolada antes pra também não vender tão fácil o teu voto assim. Isso aqui é uma situação complexa, né? Se vem um projeto de aumento de imposto, eu vou conseguir fazer isso? Não vou. Todo mundo sabe que eu sou contra. Vem um projeto de privatização, eu vou conseguir fazer isso? Não vou. Todo mundo sabe que eu sou a favor de privatizar. Então tu precisa tomar um pouco mais de cuidado na hora de manifestar a opinião e tentar fazer com que tu ganhe também algum tipo de resultado eleitoral com isso, senão acontece o que aconteceu comigo, por exemplo. Eu não me reelegi. No fim das contas, eu não me reelegi. Eu aumentei a votação, mas não me reelegi. Se eu tivesse feito mais jogo, se eu tivesse dado uma enrolada mais, eu poderia ter feito mais votos e poderia ter me reelegido e estaria lá agora ajudando a avançar outras pautas importantes para a liberdade, só que na realidade eu não tô, né? Tem outra pessoa no meu lugar lá fazendo o que eles fazem normalmente, e isso eu considero um problema para a política do Rio Grande do Sul. Então a gente tem que ser um pouco menos ingênuo na política, na minha visão. E aí, só para também comentar, tu sabe, isso converge também um problema forte que nós temos, que é a educação, né? Então, assim, eu trabalho com finanças, investimentos, enfim, mercado financeiro, e o Brasil carece, né? A população carece de educação financeira, eu digo do meu viés aqui, da minha parte. E eu acho que isso, no fim das contas, a falta de educação influencia em vários outros aspectos, inclusive a educação, que não seja a educação marxista, né? Que se recebe hoje em dia nos colégios, mas sim uma educação liberal também, né? Acho que isso é bem importante destacar. Talvez esse grande problema seja um reflexo da população em si não ter uma educação de base, não ter aí, né, um viés liberal na sua formação também, né? Acho que esse é um detalhe, um comentário que eu gostaria de fazer aqui. Com certeza, com certeza. As pessoas, elas se portam de acordo com a educação que elas tiveram anteriormente, né? Se tu não tem educação política alguma, tu vai ficar pensando o que aquele cara vai trazer pra mim, só que tu não vê a que custo, né? O que se vê, o que não se vê. Tu enxerga ali o asfalto chegando na tua rua, mas tu não enxerga todo o custo disso por trás. Você está ouvindo FLCast. E aí, falando do liberalismo, que a gente gosta muito de falar, tanto no IE quanto no fórum, Pepe, tu comentou sobre o Clube Farroupilha, que fez parte da tua formação, tu pode daqui a pouco nos explicar melhor isso aí, tu claramente não era de esquerda já, e tu encontrou esse grupo, estava sendo formado. Pra quem tá nos ouvindo, acho que um episódio ou dois atrás, a gente fez uma entrevista com o Rachevski, que ele inclusive citou o Clube Farroupilha, que apesar de ser lá do meio do estado, é um grupo muito relevante, mesmo no cenário nacional. Então, apesar de ser inspirado no IEE, no fórum, ele tem reflexos, saíram pessoas muito boas ali, como o Pepe falou. E mesmo com esses movimentos de Santa Maria, do IEE, do fórum aqui do Rio Grande do Sul serem muito fortes, terem esse destaque nacional, o Rio Grande do Sul é muito crucificado por ser um estado muito petista, muito à esquerda, né? Vide seus governos estaduais, enfim, diversos prefeitos em várias cidades relevantes que foram ou são do PT, hoje em dia muito menos, né? E aí, Pepe, como é que tu vê esse desafio do liberalismo ou da direita aqui no Rio Grande do Sul com essas características, né? Mesmo tendo esses movimentos, como é que tu enxerga esse desafio de levar mais o liberalismo pro povo gaúcho ou entender esse lado mais à direita? Não sei que termo tu prefere usar. Eu acho que o gaúcho, ele é meio 8 ou 80. Né? A gente é firme, né? Ou tu não consegue ser mais ou menos no Rio Grande do Sul. Ou tu é gremista ou tu é colorado. Ou tu é da direita ou tu é de esquerda. Ou tu enfim, não consegue ser mais ou menos, né? Se o cara fala que o cidadão nasceu em Caxias, mora em Caxias a vida inteira, torce pro Caxias ou pro Juventude, tu sempre pergunta pra ele, tá, tudo bem, tu torce pro Caxias, mas e entre Inter e Grêmio, qual tu prefere? Tu quer saber o que o cara... Aí o cara vai acabar te falando, entre Inter e Grêmio eu prefiro tal, mas eu torço pro Caxias. Pessoa de Pelotas, a mesma coisa, torce pro Brasil de Pelotas ou pro Pelotas, tá, beleza, tudo bem, mas e aí, Grêmio ou Inter, afinal de contas? O cidadão quer saber, direita ou esquerda? Chimango ou Maragato? O que tu é, cara? O que tu é? Então a esquerda aqui é muito forte e a direita também é muito forte. Eu acho que cabe a nós, né,
nós liberais clássicos, e o primeiro compreender, eu acho que isso tem que ser batido, tem que ser dito. O liberal, ele tem que se compreender e tem que dizer se ele é de esquerda ou se ele é de direita. Não dá pra dizer que é de centro, eu sou centro, não sei o quê. Esse foi um dos erros do Novo Nacional, inclusive, durante a eleição de 2022. Tentaram se pintar como centristas, como terceira via. Não, somos de centro, somos moderados, somos não sei o quê. Pô, chato, não quero, não sou de centro. Eu não sou de centro, eu não tô no Novo por ser de centro. Se eu quisesse um partido de centro, eu ia pro MDB, eu ia pra um partido que não é nada, que é pra cima e pra baixo, pro lado pro outro, onde o vento sopra. Eu quero um partido que seja de direita liberal. Os liberais, na minha visão, são mais alinhados, obviamente, com a direita do que com a esquerda. Toda a nossa linha de pensamento é mais alinhada com a direita. É claro que nós não somos uma direita radical, reacionária, que não tem um aprofundamento na defesa de algumas ideias e linha de pensamento de liberdade. A gente tem um alinhamento intelectual, uma coisa um pouco mais bem pensada, uma coisa mais bem estruturada, etc. E é um exemplo disso. Mas a gente não está alinhado com a esquerda. Então essa história de falar que é centro, para mim, não cola. E pro cidadão não cola. Eu quero saber, tu é Lula ou Bolsonaro, afinal de contas? Entre um e outro, mas o Bolsonaro é um problema, não sei o que, é ruim e tal. Tudo bem, a gente sabe que o Bolsonaro tem 1 milhão de problemas. Mas entre Lula e Bolsonaro, quem? Vou votar nulo. Pô, votar nulo, alguém vai ser o presidente. Um dos dois vai estar lá. Não tem o que fazer. Segundo turno é isso aí, um é o outro. No primeiro até tenho outros, né? No primeiro eu preferi o fulano, preferi o ciclano. Tudo bem, aí tá tudo certo. Tem várias opções, vota em quem tu preferir. Agora, na hora da escolha, tem que escolher. Então, eu acho que cabe a nós, liberais, conseguir angariar mais pessoas pro nosso lado, deixando claro algumas coisas também, não tendo nojo de dizer algumas coisas, não tendo medinho de falar que a gente é de direita, não tendo medinho de falar que a gente é a favor de liberdade econômica, a favor entre uma coisa e outra a gente prefere essa coisa aqui, e deixar muito claro isso aí, para as pessoas entenderem e saberem qual é o lado que a gente tá. Porque se tu fica tentando agradar os dois lados ao mesmo tempo, tu não vai agradar ninguém. Um erro muito grave da política é tu ficar tentando agradar o teu opositor. Quando tu tenta agradar teu opositor, no fim das contas tu vai desagradar a pessoa que tá do teu lado e tu não vai conseguir convencer o teu opositor a gostar de ti. No fim ele vai seguir sendo teu opositor, talvez um pouco mais mole, talvez um pouco menos duro, mas ele vai seguir sendo teu opositor. Então é melhor tu agradar a pessoa que tá do teu lado do que tu ficar tentando agradar o cara que tá contra ti e desagradar a pessoa que tá do teu lado. Isso é evidente, foi o que o João Amoedo fez, por exemplo. O Amoedo construiu todo um grupo de pessoas alinhadas com a direita que gostavam dele, depois ele começou a tentar ser moderado, só democrata, ser, né, nem um lado nem outro, ser, olha como eu sou racional, olha como eu sou moderno, olha como eu sou inteligente e tal, vou tentar mostrar pra esquerda como eu não sou essa direita maluca. Pronto, beleza, no final tu não agradou a esquerda, não agradou a direita, ninguém gosta de ti. Tinha um erro que algumas pessoas cometiam, e aqui eu encerro pra não ficar muito tempo falando, se eu desagradei ambos os lados, então estou no caminho certo. Se a direita e a esquerda estão bravos comigo, então eu estou no caminho certo. Cara, tu não tá no caminho certo coisa nenhuma, todo mundo te odeia. Tem um grupo ali, os liberais, não sei o quê. Bom, tudo bem, nós somos poucos aí. Se a gente for tentar se eleger o resto da vida só com os liberais, a gente não vai deixar de ser um nicho pequenininho. É muito mais difícil tu ter uma pessoa que se aprofundou no estudo e se declara como um liberal e tá muito olhando de acordo se aquela pessoa passou demais do ponto pra direita ou demais pra esquerda. São poucas pessoas que estão ali. E política, no fim das contas, é massa, gente. Tem que mostrar pra mais pessoas o que tu é, nem que tu tenha que ser um pouco mais simplista em algumas determinações. Acho que é mais ou menos isso, assim. E talvez o desafio seja um pouco daquela questão de que os liberais, muitas vezes, como tu comentou agora, pregam para convertidos, né? Pregam para liberais. E aí a grande questão, pra gente conseguir fazer a diferença, talvez, no país, é a gente justamente convencer aquela parcela que não é ideologicamente de esquerda, talvez ainda não seja ideologicamente de direita, mas que eventualmente vota nos dois lados, né? Então talvez seja esse o grande massa de população que deveria ser feito um foco, né, em termos de, enfim, até mesmo, digamos, marketing ou de divulgação, para que se consiga trazer essas pessoas o viés do liberalismo, trazer a importância de pensar de uma forma mais ligada à liberdade do que, enfim, ao totalitarismo aí, né? Então acho que seria essa uma questão. E nesse sentido, né, aproveitando que tu falou um pouco do Novo e da questão do Amoedo, como que tu vê o Novo daqui para frente, depois desse baque das eleições aí em 2022, né? O Novo reduziu bastante de tamanho, teve essa ruptura interna, né, em relação ao Amoedo e as pessoas ligadas a ele, e também, né, nessa mudança agora que em relação ao uso do fundo partidário. E aqui, talvez trazendo um pouco da minha opinião, assim, a questão do fundo partidário, obviamente que a gente, como liberal, acredita que não deveria nem existir, obviamente, mas se a gente eventualmente decidir, no caso do Novo, que ideologicamente foi muito interessante, né, se mostrar uma alternativa e de não usar isso para tentar crescer assim, o grande problema é que tu vai estar lutando uma guerra com um florim, enquanto o outro lado tá com um blindado indo para cima de ti, né? E é difícil, no fim das contas, o ter recursos para fazer campanha, para se locomover, para conversar com as pessoas, faz muita diferença, né? Então,
Queria entender um pouco de como tu vê o Novo daqui pra frente, como tá essa questão, porque assim, talvez ideologicamente hoje no Brasil, o Novo é a alternativa que mais está próxima aí do liberalismo, mais está próxima de fato de uma direita ideológica, né? Eu queria saber a tua opinião em relação a isso. Olha, gostei da tua análise, Stefano, eu concordo contigo, concordo contigo. O novo dentro dos partidos do Brasil é o mais firme ideologicamente. É lógico que por ser um partido em nível nacional, e o Brasil só aceita partidos em nível nacional, vai ter variações, e essas variações são conhecidas. Tem gente que é um pouco mais conservador, tem gente que é um pouco mais liberal social, tem gente que é um pouco mais centrista, existe, lógico. Mas a linha majoritária do Novo é uma linha liberal clássica, de direita liberal. É assim que o Novo se posiciona e deixa muito claro, nós temos uma linha de pensamento que é essa aqui. Se tu quer ser candidato pelo Novo, tu precisa passar pelo menos por uma avaliação ideológica para ver o que tu pensa e como tu vai se portar. Se alguma pessoa do Novo, um vereador do Novo, um deputado do Novo, começar a votar contrariamente àquilo que o partido acredita, é um dos pontos basilares nossos dizer, não serve para nós, a gente não quer pessoas que sejam ideologicamente alinhadas com outra linha de pensamento. Nós temos a nossa linha de pensamento. Isso é muito bom, eu acho. E é isso que precisa pro Brasil. O Brasil virou essa suruba partidária, né? 20 e poucos, 30 e poucos partidos que estão reduzindo. E o Novo, ele foi criado numa época onde as regras eram muito diferentes do que existem hoje. Na época que o Novo foi pensado, era permitido fazer doação de pessoa jurídica para campanhas, então empresa podia doar. Não existia limitação de doação de pessoa física, eu podia doar quanto dinheiro eu quisesse, se eu tivesse dinheiro sobrando eu podia fazer isso. O fundo eleitoral não existia, ele foi criado depois, o fundo partidário era muito menor, e essas regras foram mudando nos últimos anos, e o Novo foi mantendo a mesma teimosia, digamos, com um dos pontos que não é o ponto base. As pessoas que se filiam do Novo ou gostam do Novo, não fazem isso só porque o Novo não usa dinheiro público para se sustentar. Esse não é o ponto principal. Tu não vê um socialista anti-uso de dinheiro público filiado no Novo, porque o Novo é um partido da direita. Tu não vê pessoas que são contra o liberalismo filiados no Novo por causa do fundo eleitoral partidário. Isso é uma coisa acessória, não é uma coisa principal. Isso é um ponto extra. Só que é um ponto extra que causa um dano, né, na atuação do partido do tamanho, olha, do mundo. É gigante o problema. Como tu disse, é como ir pra guerra com um Florim, falou, né? Com uma espécie de espadinha, assim, né? Isso, uma espadinha, Florim contra um tanque de guerra, digamos assim. Contra um tanque de guerra. Tem gente, o William Ling, inclusive, me falou que é tipo ir pra guerra, o teu adversário tem uma bomba nuclear e tu não quer usar munição contra ele. Ele vai te trucidar. E foi o que aconteceu. O fato foi esse. E a política, ela tem que ser profissionalizada, na minha visão. A gente não vai conseguir fazer política contra profissionais se nós formos amadores. Eu não vou conseguir. É como se fosse, sei lá, vamos pegar o exemplo do futebol. Tem um time de futebol ali que se financia com dinheiro público, tem um monte de dinheiro, contratos profissionais, os caras contrataram o Messi, o Cristiano Ronaldo, e eu tenho aqui gurizada que joga bola uma vez por semana e futebol ali por lazer e tal, mas a gente é contra o uso de dinheiro público no futebol. Vamos lá, vamos ganhar do Messi desses caras. Não vai, cara. Tu não vai. Tu pode ter o maior bandido do outro lado. Aquele cara tem estrutura, tem academia, tem técnico, tem treinador, tem gente que fez análise de dados, tem toda a parte do treinamento, aquele cara viaja com voo fretado, fica no hotel bom, tem nutricionista, e tu tá ali, tu tem teus amigos que tomam cerveja e jogam bola de vez em quando. Tu nunca vai ganhar. Mas eu represento o bem, é o certo é esse. Pô, pode até ser o certo, cara, mas tu não vai ganhar. A realidade é essa. Felizmente o Novo percebeu isso, só que precisou tomar uma paulada do tamanho do mundo na última eleição para perceber isso. E toda aquela mentalidade João Amoedista que existia no partido, dizia que o partido era como se fosse uma empresa, deveria ser gerido como se fosse uma empresa. Só que isso é uma falácia gigantesca, porque partido político não é empresa. Na empresa tu tem dono, tu tem diretores, tu tem gerentes, funcionários e metas, e tu tem clientes. Se o teu cliente está comprando, tu está vendendo, toda semana tu vai ter um relatório ali do que está acontecendo, quais são os lugares que vendeu mais, o dono vai orientar, o dono vai tomar os riscos e vai tocar. E se o funcionário não está funcionando bem, não está dando certo, pode substituir o funcionário. A empresa segue. Na política não é assim, cara. Na política tu não tem um dono do partido, tu não tem um sistema de gerenciamento que tu consiga acompanhar de semana em semana, de curto prazo, como que as coisas estão acontecendo. Tu não tem um produto que tu vai entregar que seja substituível de forma fácil e que as pessoas vão trocar e vão comprar pela marca. O eleitor, ele não vai votar só pelo partido. Como eu disse, o eleitor vota pela pessoa. Eu voto. O cara que votou em mim, o Novo influenciou, mas o cara que votou em mim porque gosta de mim. O cara que não votou em mim é porque não gosta de mim. É assim que as coisas são. Tanto que as pessoas, os políticos aí trocam de partido de tempo em tempo e às vezes tá tudo certo. O cara troca ali e se elege por outro partido. Aí o João Almeida tinha aquela mentalidade, não, o Novo é a marca e os políticos do Novo são os nossos produtos. E se o produto começou a dar problema, a gente pode substituir. A pessoa pode sair do setor privado, vir pra política, concorrer e depois voltar pro setor privado caso não se eleja. Cumprir um mandato e depois volta pro setor privado. Meu amigo, não é tão fácil assim tu ficar indo e voltando no setor privado. A não ser que tu seja que nem ele, que tem 400 milhões na conta do banco e fica vivendo de renda fixa e não tem problema nenhum se ele se elege ou não se elege. Tu
não consegue fazer isso. Pra tu trazer pra política pessoas boas é muito difícil, cara. Ou tu pega um cara que tá no início de carreira e não se estruturou profissionalmente ainda e vai dar um tirão aí, que nem eu fiz, por exemplo. Ou tu pega um cara que já tá super bem estabelecido profissionalmente, não precisa mais trabalhar ali, colocar a mão na massa no dia a dia e já vive de renda passiva ou coisa assim, a empresa dele funciona bem, como é o caso do Zema, por exemplo, e traz esse cara. Ou tu traz um aposentado, ou tu traz uma pessoa que não tá muito bem na vida profissional e pode correr esse risco aí. Tu não tem um cara que tá ali com seus 30 e poucos anos, 40 anos, que tá bem profissionalmente, tem família, filho e tal, tá trabalhando, tá tocando, aquele cara vai largar tudo e vai vir pra política. Olha, tu não encontra, não é tão simples assim. Então o Novo vinha com essa mentalidade e mudou. Felizmente mudou. Precisou tomar uma paulada, mas mudou. E aí o que a gente consegue perceber e acompanhar, né, dessas metas aí, como eu disse, tu tem o resultado de 2 em 2 anos, né? Tu tem o teu relatório ali de vendas, entre aspas, de 2 em 2 anos. Tu vê os votos que tu fez de 2 em 2 anos. É muito tempo até acontecer. Mas no meio do caminho tu consegue acompanhar pelo menos a evolução do número de aliados. E o Novo, eu vou te dar um número aqui, eu tô com a tabela aberta agora até pra poder mostrar. O Novo, ele vinha crescendo sistematicamente até o ano de 2020. Em 2020 estava tudo certo, chegou a ter 50 mil filiados em 2020. Quando começou todo aquele posicionamento errado do João Amoedo, quando começou toda aquela perseguição aos mandatários, quando começou todo aquele expurgo que eles estavam tentando fazer, do tipo, se tu não concorda com o João Amoedo, tem que ser expulso novo, tu não serve pro Novo, o número de filiados começou a despencar. Despencou, caiu durante todo o ano de 2020, caiu durante todo o ano de 2021, chegou ao pior patamar de 30 mil filiados, sendo que desses 30 mil, olha, 80% não pagava mensalidade, era inativo, era gente que tinha desistido e tinha parado. E aí, quando a gente trocou, né, o João Amoedo saiu, depois da eleição de 2022, o João saiu, a gente tomou esse baque na eleição, e a gente começou a mudar algumas coisas, reestruturar, reorganizar, fazer com que o partido tivesse uma linha de pensamento novamente ideologicamente clara, valorizar as nossas lideranças e fazer, mostrar para o cidadão aí que o Novo é de oposição, o Novo é de direita, o Novo vai ser dessa linha X, e decidiu usar o fundo partidário, começou a aumentar o número de filiações. Passou de 30.900 e no pior patamar, não, 30.400, o pior patamar em setembro de 22. Agora, em dezembro de 2023, o número de hoje, né, do dia que a gente está gravando aqui, em dezembro, 39 mil filiados, aumentou 9 mil em menos de um ano, porque as pessoas querem segurança ideológica, né? Eu não quero um cara, o João Amoedo, dizendo que vai votar no Lula. Eu não quero isso. Eu não vou votar nesse cara, eu não quero votar no partido desse cara. Então, o Amoedo saiu e tal, agora a gente tem o Marcel Van Hatten, o Gilson Marques, Adriana Ventura, Adriano, Zema e tal, esses caras são de direita, esse partido é confiável. Pronto, começou a crescer. Então, eu tenho boas perspectivas pro Novo nessa eleição de 2024. Acho que vai ser melhor do que foi em 2020 e 2026 vai ser a nossa volta por cima, assim, o partido vai voltar a ser maior do que é agora e vai ser maior do que era em 2018 e as coisas seguirem assim. Você está ouvindo FLCast. Esse episódio está sendo gravado em dezembro, início de dezembro de 2023, mas ele vai ao ar em janeiro de 2024. E 2024, como a gente falou, é ano eleitoral municipal e o Pepe vai ser pré-candidato à Prefeitura de Santa Maria. Pepe, como é que tu enxerga esse desafio de ir lá, tá aí em Santa Maria e enfrentar o PT, o PSDB? O que te fez aceitar esse desafio? Quais tuas perspectivas para Santa Maria, que para quem está nos ouvindo não é do Rio Grande do Sul, é uma cidade do interior, mas é uma grande cidade muito relevante para o estado. Então, quais tuas perspectivas, tanto de desafio quanto de futuro para a cidade? Santa Maria é uma cidade que tem 300 mil habitantes, tem segundo turno, tem uma universidade federal, é o segundo maior contingente militar do Brasil. A gente perde só para o Rio de Janeiro em termos de quantidade de militares na cidade. É um polo educacional, tem várias universidades, tem ali, se eu não me engano, o número é mais de 30 mil estudantes, né, uma cidade de 300 mil habitantes, uma quantidade bem grande proporcionalmente da população. É uma cidade que antigamente ela era um entroncamento ferroviário fundamental no Rio Grande do Sul, por isso que ela se desenvolveu na realidade, né? Os trens que vinham da região norte celeiro do estado passavam por Santa Maria para chegar até Pelotas e Porto Alegre, e todos aqueles da região da fronteira oeste, né? São Borja, Uruguaiana, etc., também passam por Santa Maria para chegar em Porto Alegre e Pelotas. Então ali o entroncamento ferroviário fez com que a cidade crescesse. Só que Santa Maria, na minha visão, parou no tempo, sabe? Santa Maria parece que é a mesma coisa desde a década de 90. Teve esse desenvolvimento da ferrovia até os anos 50, depois teve a universidade até os anos 90, mais ou menos, mas de 90 em diante a cidade parece que parou. E a gente tem uma cultura do PT muito forte lá. O PT é muito forte em Santa Maria. Para vocês terem uma noção, assim, a maior proeminência do PT de Santa Maria é o Paulo Pimenta. O Paulo Pimenta hoje é ministro do Lula, ele se criou lá em Santa Maria, fez jornalismo na UFSM, era um dos líderes ali da esquerda na cidade, foi vereador, vice-prefeito e assim por diante. E o Pimenta tem um aliado dele, que é o
Valdeci. O Valdeci é até mais velho que o Pimenta e foi prefeito enquanto o Pimenta era vice, então na hierarquia antigamente do PT o Valdeci estava acima, só que o Pimenta virou deputado federal e aí foi, né? E o Valdeci acabou ficando como estadual. O Valdeci foi prefeito nos anos 2000, no início dos anos 2000, e ele conseguiu criar uma narrativa, uma história de que ele não é tão petista assim, né? Ele é petista, mas não é tanto. Ele é do Lula, mas ele não é tanto, então até é um cara bom, até ok. Isso fez com que ele tivesse uma proporção de votos grande sempre que ele concorreu. E aí agora o PT tem uma estratégia nacional, o Lula tem uma estratégia nacional de colocar grandes figuras do PT para concorrer a prefeito de novo, que ele sabe muito bem que a eleição municipal é um ponto-chave, né, para a eleição nacional de 2026. Todas as eleições estão ligadas no Brasil e a eleição municipal ela dá a base para a eleição nacional. O PT foi muito mal na eleição de 2020, não foi tão bem quanto eles gostariam e a quantidade de prefeituras que eles têm reduziu muito. Se for olhar aí qual é a grande prefeitura que o PT tem hoje, a gente não sabe dizer. No Rio Grande do Sul, acho que a maior se eu não me engano, é São Leopoldo, talvez a maior que eles têm. Nem sei se é São Leopoldo, mas é uma cidade da região metropolitana que o PT tem. São Leopoldo é deles. Tá, então é essa. Essa é a maior cidade deles no Rio Grande do Sul. Então o Lula pegou e falou, gurizada, o negócio é o seguinte, todo mundo aí que já foi prefeito, todo mundo aí que já é conhecido, vocês vão tudo concorrer a prefeito, não tem choro. E não quero saber de botar candidato novo, gente desconhecida, não tá na hora da gente arriscar, tá na hora da gente botar os medalhão, da gente botar os caras que tem voto. Então já tá posto a eleição do PT. Eles vão colocar em Santa Maria o Valdeci Oliveira, que já foi prefeito, hoje é deputado estadual. Vão colocar em Pelotas o Marrone, que já foi prefeito, hoje não se reelegeu deputado estadual, mas fez bastante voto. Vão colocar em Porto Alegre a Maria do Rosário, que na minha visão é um erro estratégico, porque a rejeição dela é muito maior do que se eles colocassem, por exemplo, a Manuela Dávila, que seria alguém que teria chance realmente de se eleger. Foi pro segundo turno contra o Melo, foi uma eleição apertada. É bom pra nós, felizmente é bom pra nós. Em Bagé eles vão colocar o Mainardi, já foi prefeito e é deputado estadual hoje. Em Caxias do Sul eles iam colocar o Pepe Vargas, que já foi prefeito e hoje é deputado estadual. Tem uma outra cidade da região metropolitana, não me lembro se é Alvorada ou Viamão, tem a Estela Faria, que já foi prefeita e hoje é deputado estadual. E assim eles vão indo. No Brasil inteiro vai ser. A eleição do PT de 2024 vai ser análoga à eleição do PT de 2004. Querem fazer a mesma coisa, assim como 2022 foi 2002. Bota o Lula e é isso aí. Lula se elegeu em 2002, agora bota os caras que se elegeram em 2004. É isso aí que eles vão fazer. E Santa Maria é um ponto-chave pro Pimenta, pro Valdeci, pro PT e pro Lula. Então a gente tem que ter uma candidatura na cidade que seja claramente contra eles, que seja claramente firme contra eles, que tenha condições de enfrentar eles, de ter um debate frontal, que tenha capacidade de mobilização da direita e também um pouco do centro, e que consiga fazer a esperança de Santa Maria não cair nas mãos do PT de novo voltar. E eu, humildemente, me coloco para fazer isso, porque eu imagino que eu consigo dar uma sensação de esperança, de novidade, não só sensação, mas uma verdadeira novidade para a cidade, alguém que já tem experiência, ainda é jovem, que já tem uma visão de Santa Maria, do que pode ser feito diferente, alguém que já enfrentou o PT diversas vezes, que tem ideias novas para a cidade, que vai conseguir fazer Santa Maria deixar de ser o que virou, que acaba se virando uma cidade de passagem. As pessoas vêm, estudam e vão embora. As pessoas passam por Santa Maria ou vêm visitar um parente e vai embora. Ninguém que vem para Santa Maria para ficar, para morar, para estudar. É muito raro isso acontecer. Normalmente é alguém que passou num concurso público ou alguém que algum parente passou num concurso público, a esposa, coisa assim, e acaba tendo que ir para lá por obrigação, e acaba precisando ficar lá. Que é o caso comum, né, da cidade. Eu falei antes, né? O meu pai e a minha mãe vieram para Santa Maria para estudar e acabaram ficando. Ficaram por quê? Porque a minha mãe passou num concurso, acabou ficando ali, o meu pai tava bom, então beleza, então vai ser aqui. Mas se fosse por escolha, né? Eu vou escolher ir para uma cidade onde eu vou crescer, me desenvolver, ficar rico e tal, acaba não sendo Santa Maria. Acaba sendo pro pessoal do interior Porto Alegre, e até o pessoal de Porto Alegre acaba indo embora para São Paulo, vai para Rio de Janeiro, vai para Florianópolis, vai para outros lugares. Então Santa Maria precisa deixar de ser isso. E aí o meu desafio hoje, né, é pelo fato do Partido Novo ter encolhido, mostrar para os partidos da cidade, para os outros políticos da cidade, que apesar de eu ser do Partido Novo, que encolheu sim nessa eleição, esse partido é um partido que consegue se posicionar contra o Lula. Eu não tenho aquele purismo maluco que existia antigamente de não faço coligação, não me junto com ninguém, só eu presto, ninguém serve, é nós com nós mesmos e azar de vocês. Não, isso não vai acontecer. Eu quero fazer uma coligação, fazer juntar outros partidos, mostrar para a direita da cidade que eu vou conseguir fazer um governo junto com eles para que a gente consiga evitar do PT voltar. Porque a leitura é muito clara. Alguém vai pro segundo turno contra o PT. O PT já tá no segundo turno. Alguém vai ir contra o PT. Tem que ser alguém que tem chance de ganhar do PT. Todos esses outros candidatos que estão se colocando lá em Santa Maria, eles podem até fazer uma certa quantidade de votos, mas contra o PT eles vão perder. Eu já falei pra todo mundo isso e todo mundo sabe disso. Pois fulano contra o PT vai perder, Beltrano contra o PT vai perder, Ciclano contra o PT vai perder. É lógico. Agora, o Riesgo contra o PT, esse pode ganhar. E pode ganhar. Não que vai ganhar, não é certeiro. Nenhuma eleição é certeira. E contra o Valdeci
ainda é mais difícil ainda, que é um cara que é muito respeitado na cidade, como eu disse, ele conseguiu tirar um pouco da pecha de petista dele, assim, né? Ele sabe que o PT não é tão bom. Então o desafio é esse, é fazer com que a direita se una, que a direita perceba que tem que ter um candidato que vai ganhar, a não ser que a direita queira se espalhar, cada um bota seu candidato e quem for pro segundo turno contra o Valdeci, seja o que Deus quiser, pode até perder e ficar sem nada no final. Essa é a escolha que tem que ser feita e eu, humildemente, né, eu tô assim, tentando construir isso aí, tentando ver se a gente consegue juntar essa frente. Se no final eu perceber e nós percebermos o nosso grupo que o melhor candidato é outra pessoa, bom, tudo bem, não vou entregar os dedos para ser prefeito, não vou vender a alma para ser prefeito. Eu acho que o nosso objetivo principal é fazer pelo bem do futuro da cidade. Se eu tiver que abrir mão lá na frente, posso abrir, mas no momento, nessa situação, olhando hoje, em dezembro, eu me considero o melhor candidato para fazer essa vitória da direita de Santa Maria. E tomara que consigamos, né? Que tenhamos um representante, só de termos, acho que um representante liberal na nominata já vai ser algo super válido. Tá uma chapa, lá talvez o que o Milei fez na Argentina, né? De reunir a direita, mesmo que não a mais ANCAP, assim, né? Não a mais extrema, junto, né? Que nem reuniu o pessoal do MAC. Que se conseguirmos ter um prefeito liberal numa cidade do porte de Santa Maria, é uma bela vitória aqui pro estado e que está um grande exemplo aí pra nominata estadual, né? E, enfim, futura eleição ali em 2026 depois. Mas até aproveitando o ensejo, assim, olhando pro futuro, Pepe, quais são as perspectivas que tu tem, assim, pro liberalismo no Brasil e mais especificamente também no Rio Grande do Sul, assim? Como que tu visualiza a participação dos jovens no movimento político, assim, o engajamento dos jovens no movimento político liberal, principalmente? E como que a gente pode, né, atuar para crescer e fortalecer cada vez mais a defesa aí da liberdade como um todo? Olha, falando sobre, antes de responder a tua pergunta, falando sobre possivelmente ter um prefeito liberal, isso poderia ser uma revolução na administração pública do estado, porque a gente poderia colocar em prática coisas que não são colocadas em prática em regra nas cidades, né? Isso a gente já está tendo um pouco em Porto Alegre com o vice-prefeito liberal, que é o Ricardo Gomes. Ele já está influenciando bastante a gestão Melo e isso está dando resultados bons para Porto Alegre. Hoje Porto Alegre é uma cidade melhor de se viver do que era antes de eles tomarem a prefeitura. Sem dúvida nenhuma, com certeza. Eu tenho boas perspectivas para isso, caso aconteça. Em relação ao futuro do liberalismo no Brasil, assim, especificamente, né, no Brasil e também no Rio Grande do Sul, e como que tu visualiza, assim, pro futuro do liberalismo, a gente tem que falar de jovens, principalmente, né? Como a gente pode, a gente sabe que a esquerda está presente enfim, nas universidades, nas escolas, né? E como que a gente pode apresentar e trazer os jovens pro movimento liberal e principalmente, então, crescer e fortalecer o futuro também da defesa da liberdade? Sim, isso é bem difícil, né? A gente tem que pensar em formas a não ser chato, porque o jovem, ele precisa de coisa, tem que ser legal, né? Tem que ser sexy, tem que ser atrativo. E a esquerda acaba sendo sexy, acaba sendo atrativa para esses jovens, né? A direita não pode ser vista como uma coisa de playboy riquinho, que vai para evento de terno e fica lendo livros e coisa. É importante tu fazer isso. Tu tem que ter aprofundamento ideológico, mas tu não pode ter só isso. Tu tem que ter diversas maneiras da pessoa entrar no meio, né? Se vai pegar a esquerda tem tudo, né? Os caras têm ali tanto a esquerda mais cirandeira, mais festiva, mais bagunçada e mais até meio largadão, assim, que é os caras que fazem batuque, fazem festa, fazem roda de não sei o que, tomam um trago, falam bobagem, as guriazinhas estão ali, os gurizinhos estão ali, tu entra, tu fica amiguinho deles e vai, beleza, tu entrou na esquerda cirandeira da Cidade Baixa, vamos lá, vamos pegar esse estereótipo aí. E aí também na esquerda tem outros tipos, pode entrar em tudo, pode ser uma esquerda um pouco mais riquinha, um pouco mais caviar, um pouco mais, né, socialista de iPhone. Socialista de iPhone, mais culpado, né, aquele cara que é rico, tem dinheiro e acha que ele é rico porque ele tirou o dinheiro dos outros, aquela pessoa que acha que pelo fato dela ter dinheiro quer dizer que ela deixou alguém pobre por causa disso, então ela se sente culpada, então ela se torna de esquerda porque ela tem a culpa, e aí tu tem esses grupos mais elitizados. Tem também na esquerda os intelectuais, os intelectualoides ali que são mais estudiosos, que vão mais a fundo na teoria marxista e não sei o que, tu tem tudo ali na esquerda, tu pode entrar, a porta de entrada pode ser que for. Na direita tem que ter também, a gente tem que ter os grupos intelectualizados, elitizados, a gente tem que ter os grupos mais simples, e a gente tem que ter os grupos também da direita festiva, na minha visão, tem que ter um pouco daquele liberal festivo, tem que ser legal pro jovem ser de direita e ser liberal. Eu acho legal, importante, por exemplo, o trabalho da UJL. O JL faz um pouco disso, a União da Juventude e Liberdade. É uma piazada, uma gurizada que faz piada, faz meme na internet, faz brincadeira, toma trago, faz festa. Tem que ter isso. O jovem, ele vai ser atraído no primeiro momento para os círculos de amizade, onde tenha um pouco mais de atratividade para ele, e aquele círculo de amizade vai acabar influenciando ele de alguma maneira. A gente tem que ofertar isso para ele também. E claro
claro que tem as pessoas que, vamos lá, o meu caso, por exemplo, eu sou jovem, mas eu não sou mais tão jovem assim, então eu não quero ir pra festa, tomar trago e enlouquecer com a gurizada universitária. Eu prefiro ir para um grupo de estudos onde eu vá conseguir ter um pouco de desenvolvimento intelectual, por exemplo, o IE. IE é uma coisa que me atrai, IE é uma coisa que eu gosto, que eu acho legal, que até gostaria de fazer parte. É uma coisa que me atrai, porque eu já tenho mas o cara, o jovem ali de 17 anos, não atrai nada. O cara ele vai querer ir lá, vai querer ir lá no Instituto Ling, ver palestra, estudar, fazer grupo de estudo. Não vai, cara, não vai. Então a gente precisa abrir o nosso leque, dar essas oportunidades e se utilizar da mesma estratégia que a esquerda utiliza também, que é o constrangimento de grupo. O constrangimento de grupo é muito importante para tu doutrinar até esses jovens. O cara que entra num grupo, um grupelho, onde todo mundo é de esquerda, todos os amigos dele são de esquerda, todas as gurias são de esquerda, para ele poder ficar com uma guriazinha ali, ele tem que ser de esquerda também. Para ele poder falar com a gurizada sobre alguma coisa, ele tem que ser de esquerda também. Apesar dele não ser, ele acaba se tornando, porque tem a pressão do grupo, e ele não vai dizer que tá tudo errado, que ele vai se adequar, o ser humano se adequa. E nós precisamos fazer a mesma coisa na direita e nos liberais. O cara que vai entrar ali, que ele quer falar com os gurizinhos ali, ficar com a guriazinha, alguma coisa assim, e se ele não for liberal, a gente tem que fazer um burizinho com o cara. Falar, esquerdista, tá? Tem que ter. Senão tu acaba sendo só atacado, a nossa pessoa que entra no grupo deles é atacado, e a pessoa deles que entra no nosso grupo não é. E acaba sendo desproporcional à guerra de narrativas e à guerra de visões de mundo e à guerra de visões ideológicas. Então, a gente precisa fazer uma estratégia parecida com o que eles fazem, eu acho. Você está ouvindo FLCast. Legal, Pepe, nosso bate-papo tá muito legal. Infelizmente a gente tem que ir se encaminhando pro final. A gente espera que a próxima conversa seja online ou ao vivo, seja com tu já eleito prefeito de Santa Maria, torcemos por isso. E pra gente... E pra gente finalizar, um ping-pong final, um bate-bola aqui, Pepe. O que o termo política significa pra ti? O termo política, putz, é complexo, bem complexo. Não sei se dá pra fazer ping-pong com isso. Pode discorrer, pode fazer uma resposta mais longa aí, não tem problema. Política, pra mim, primeiro de tudo, é um enfrentamento, é uma guerra de narrativas, representação daquilo que nós consideramos mais correto pro futuro do nosso ambiente onde vivemos. Representação também é muito importante. Então, vai escolher pessoas que vão te representar, porque não dá para todo mundo estar dentro da política partidária de fato. Então, se eu for tentar fazer um ping-pong em resposta rápida, política é enfrentamento, é estética, né, é imagem, é representatividade daquilo que eu quero pro futuro do meu país. Acho que é isso. E também política é diálogo, conversa, às vezes tu não consegue ser 100% que tu quer, tu vai ter que chegar nos 70% e aceitar que é melhor aquilo do que nada. E liberdade, o que a palavra liberdade significa pra ti? Liberdade pra mim é um objetivo final das nossas vidas, é uma coisa que não se pede, como tem uma música do Daniel, acho que é Daniel Torres, que ele fala o seguinte, e aquilo lá me marcou, eu tava um dia ouvindo é Daniel Torres, eu estava um dia ouvindo na rádio, eu tava no interior do interior, ouvindo uma rádio da Aldeia, e ele fala o seguinte, liberdade não se compra, não se explora, nem se negocia, liberdade não se doa e não se implora, se conquista a cada dia. E pra mim liberdade é isso, liberdade não é uma coisa que se tu deixar as coisas rolarem naturalmente, ela vai acontecer. Eu acho que não, eu acho que liberdade é uma coisa que tu tem que estar toda hora brigando por ela, peleando por ela, se mantendo firme e fazendo com que ela exista. Porque se tu deixar rolar, alguém não vai querer que tu tenha liberdade e vai acabar te dominando. Então, liberdade não é uma coisa fácil de se ter. É uma coisa que precisa ter muita briga, muito enfrentamento para seguir existindo, e a gente pode ver o que está acontecendo hoje no mundo como um todo. A liberdade tá ameaçada. E basta uma geração ou duas gerações ruins que não lutem pela sua liberdade para ela acabar. E aí depois tem que fazer tudo aquilo que já foi feito de centenas de anos atrás para que a gente pudesse conquistar a nossa liberdade. Então, para mim, a liberdade é um dos objetivos mais importantes da vida do ser humano, e ela precisa ser conquistada a cada dia. Legal. E uma pessoa que te inspira? Pode ser mais uma para não deixar ninguém brabo. Pode pensar em mais uma pessoa. Pessoa que me inspira? Minha família ali, meu pai, minha mãe me inspiram muito. Eu quero sempre valorizar o que eles fizeram por mim, o que eles fazem, quem eles são, e se um dia eu puder ser igual a eles, eu tô feliz. Isso no círculo próximo, né? Na política, quem me inspira, assim, o Marcel Van Hatten, um cara que me inspira muito, um cara que eu tenho muito apreço, admiração, e um antigo, assim, que eu gosto muito é o Winston Churchill. Sou fã do Winston Churchill. Ele era polêmico, ele era brigão, ele era estranho, mas ele tomou a atitude certa
certa para que a gente pudesse garantir a nossa liberdade. Quem ganhou a guerra do Hitler foi Winston Churchill, claro, com seus aliados, mas se não fosse ele, talvez a história seria muito diferente, talvez a gente não teria nem essa liberdade de poder falar aqui nesse momento, porque ele percebeu a ameaça autoritária nazista e ele alertou, ele avisou e ele resistiu. Esse cara, para mim, tem que ser valorizado, como ele é bastante, né? Mas eu gosto muito dele, acho que ele é um grande exemplo de político que teve a coragem de fazer o que precisava naquele momento. O Churchill, que não é a primeira vez que ele é citado aqui nessa pergunta, acho que mais de 2 vezes já foi citado como pessoa que inspira nossos convidados aqui. E um conselho que tu deixa pra nossa audiência? Não sei se eu sou a pessoa mais adequada para dar conselho, mas eu diria, como um bom liberal, seja mais cético. Sou muito cético com tudo que me apresentam, que dizem, que é isso, que é aquilo. Na política tem que ser muito cético, desconfiado, ficar de olho. Nem tudo é o que parece, nem tudo é o que se apresenta na superfície, nem todos são aquilo que dizem ser. Então a desconfiança acho que é uma das melhores virtudes para se ter quando o assunto é político. Acho que as pessoas mais reservadas, desconfiadas e que tomam cuidado antes de sair concordando com alguém ou se expressando de alguma forma, são pessoas que, no longo prazo, acabam tendo resultados melhores. Então tá certo, Stefano. Vou abrir pra ti fazer teus comentários finais, agradecer o Pepe aqui também. Não, só agradecer, Fernanda, Pepe, pelo excelente episódio aqui do FLCast. Eu acho que nós, como liberais, temos que nos posicionar cada vez mais, temos que marcar a presença, temos que ocupar esse vazio que tinha até pouco tempo, né, da presença de pessoas liberais se manifestando e sem ter medo, como o Pepe disse aqui no decorrer do episódio, de dizermos que somos de direita, de que valorizamos a liberdade acima de tudo, né? E até depois que atingirmos a liberdade, né, como o Pepe falou que seria o objetivo final lá, que hoje, eu entendo que no Brasil ela é fortemente ameaçada diariamente, depois que atingirmos, aí parafraseando aqui talvez Thomas Jefferson, né, que o preço da liberdade depois é a eterna vigilância, né? Então, quando a gente alcançar ela, que sejamos vigilantes para que nunca mais a percamos. Então, acho que isso era o meu comentário e só agradecer, né, ao Pepe e a Fernanda aí pelo excelente episódio aqui. Pepe, agradecer a tua participação e abrir aí, se quiser comentar alguma coisa que a gente não falou, fica à vontade aí para tuas palavras finais. Eu quero agradecer vocês, parabenizar pelo trabalho do podcast. Quanto mais tipos de comunicação diferente nós tivermos, é melhor. Podcast é uma coisa que demora para ter resultado, assim como qualquer coisa de comunicação. Tu precisa ter um trabalho de longo prazo e persistência para que funcione. Então eu espero que não seja um projeto que dure pouco, que ele dure bastante, que ele funcione por muitos anos, assim como o IEE, né? Uma instituição que já tem quantos anos aí? 40 e poucos anos? 40 e poucos, então, o IEE é um belo exemplo para nós. Como eu falei, o Clube Farroupilha foi inspirado também no IEE, né? O CIF foi inspirado também no IEE. Semana passada a gente completou 10 anos de CIF, foram 10 edições do Simpósio Interdisciplinar Farroupilha. O Fórum da Liberdade já tem seus 40 e poucos anos, que para mim é uma das instituições mais exemplares do Brasil quando o assunto é defesa do liberalismo, defesa consistente, trabalho de longo prazo que está dando frutos hoje. Hoje a gente consegue ver aí pessoas que eram do IEE muitos anos atrás, que participaram de coisas do IEE muitos anos atrás e que agora já estão bem estabelecidas profissionalmente, bem estabelecidas na política e tal. E eu acho que isso é resultado de trabalho duro que precisa persistir. Então fica aqui o meu parabéns para vocês, o meu apreço ao IEE, o meu elogio ao IEE e a minha admiração ao trabalho que tem sido feito. Certo. Pessoal que está nos ouvindo, até o próximo episódio e não esqueçam, vendas abertas para o Fórum da Liberdade, garantam já seu ingresso e até a próxima. Você ouviu FLCast, o podcast do Fórum da Liberdade.